Olá, amigos! Esperamos que todos estejam bem, sintonizados sempre com o Mestre Jesus. Vamos dar continuidade à leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no livro 3º, capítulo 9, Lei de Igualdade. No primeiro item sobre igualdade natural, vimos que todos os homens são criados simples e ignorantes. Todos partem do mesmo ponto e são submetidos à mesma lei divina, lei natural. Todos nascemos com fragilidades, estamos sujeitos a dores. O corpo do rico, o corpo do pobre, o corpo do sábio, o corpo do ignorante se destrói da mesma maneira, né? Então, Deus não concedeu, segundo aqui podemos verificar na nota de Allan Kardec, superioridade natural e especial a nenhum homem pelo nascimento nem pela morte. Todos são iguais diante dele. No segundo item, desigualdade das aptidões, nós vimos também que a partir da nossa criação e dado por Deus o nosso livre-arbítrio, que vai se desenvolvendo também com as nossas experiências, cada qual vai trilhando o seu caminho e ganhando aptidões. E essas desigualdades de aptidões, elas são naturais e de acordo com o grau de aperfeiçoamento a que cada um tenha chegado como espírito. Então, a desigualdade das faculdades não foi uma coisa criada por Deus, mas essa desigualdade permite que espíritos mais adiantados possam ajudar os mais atrasados e também a gente exercite a lei da caridade, né, de um auxiliar ao outro. No item das desigualdades sociais, a espiritualidade superior deixa claro a Kardec que essas desigualdades das condições sociais não é uma lei natural, uma lei de Deus, e sim obra do homem. E fala até da questão daqueles que abusam da superioridade, da sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito. A resposta da espiritualidade superior é muito firme. Esses merecem o anátema, ou seja, a reprovação enérgica, a condenação. Infelizes deles, dizem os espíritos na resposta a Kardec, serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Então, essa é uma reflexão importante. Vivemos num tempo de transição e reconhecemos essas desigualdades em nossa sociedade. Cabe a cada um de nós observar a si mesmo, a postura, né? Que busquemos a lucidez para que não sejamos mais um a fomentar essas desigualdades sociais, a abusar da posição ou da superioridade, e sim buscarmos atuar segundo a lei que Jesus nos ensinou, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós. O próximo se refere a tudo e a todos os seres aos quais convivemos, desde o cuidado com a natureza, o planeta, na relação com os animais e principalmente com o nosso próximo. Há um livro que se chama Legado Kardeciano, que foi psicografado por Divaldo Pereira Franco pelo espírito Marco Prisco. E diante desta pergunta 807 do Livro dos Espíritos, abre aspas, que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para em proveito próprio oprimir os fracos? Merecem anátema, ai deles, serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Fecha aspas. E Marco Prisco nos traz uma mensagem no capítulo 38 desse livro que se chama Não Custa Tentar.
e nos diz: sorria. O sorriso espontâneo desmancha qualquer tensão, amenizando o clima de inquietação moral. Confie. A confiança natural modifica o quadro das dificuldades, ensejando o discernimento do bem, onde tudo se apresenta grave e negativo. Ore. A oração consegue o clima de entendimento fraterno, onde o erro conspira e o crime fere. Vigie. A vigilância favorece a precaução, oferecendo tempo e oportunidade de ação ante as agressões da impiedade e da loucura. Ame. O amor é vínculo que harmoniza tudo no universo, é uma ponte sobre o abismo da soledade das almas. Desculpe. A desculpa sincera é como abençoada chuva, refresca o coração onde se espalha. Esqueça. O esquecimento do mal é culto ao bem infatigável e invencível, favorecendo a temporada da esperança e da alegria. Perdoe. O perdão é como remédio balsâmico e eficaz na chaga aberta em carne viva. Espere. A esperança é a mensagem atuante de vida. A violeta miúda oculta-se sob velhas árvores e, enquanto perfuma, espera. Ajude. O socorro aos que estão em posição social inferior é degrau para a sua evolução. Viva! Experimente viver cada minuto em cada dia integrado no bem, ligado a Jesus, e terá os dias alongados e as horas felizes. Jesus é a própria vida sorrindo, se você não tiver feito os outros sofrerem o que você mesmo não deseja sofrer. Voltando ao Livro dos Espíritos, vimos também o item 4, desigualdade das riquezas, que também ocorre por conta da nossa imperfeição moral e falta de maturidade no exercício do livre-arbítrio, bem como a falta ainda de compreensão e entendimento sobre a lei natural e o maior mandamento. Então, distantes dessa prática, nós estamos proporcionando todas essas desigualdades existentes ainda na nossa vivência aqui no planeta Terra de provas e expiações. Agora vamos ao item 5, provas da riqueza e da miséria. A pergunta de Kardec, 814. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Então vejam como Deus é misericordioso e compassivo. Todas as nossas situações na terra de provações e expiações são para provar a cada um de nós de maneira diferente e o que precisamos para ganhar ali aprendizados e condições de aprimoramento. Mas muitas vezes nós falhamos nas provas que nós mesmos escolhemos, sucumbimos, não é? Mas Deus, repleto de compaixão, vai nos dar tantas oportunidades quantas necessitamos para passarmos pela prova e consolidarmos o nosso aprendizado e irmos evoluindo passo a passo. Pergunta 815. Qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem? Da miséria ou da riqueza? Tanto uma quanto a outra. A miséria provoca a murmuração contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. Vejam que interessante. De acordo com a nossa condição moral, é exatamente isso que ocorre. Se estamos numa prova de miséria, reclamamos, nos revoltamos.
Se estamos numa prova de riqueza, sucumbimos por conta dos excessos e do esquecimento do outro. O espírito que consegue passar pela prova da miséria, sem reclamações, sem murmúrios, alcança um degrau na escala evolutiva, e temos muitos exemplos disso, tanto quanto o espírito que está na prova da riqueza e consegue auxiliar ao próximo, não permitindo que a chaga da vaidade, do egoísmo o contamine, e sim ter olhos de ver e reconhecer que aquela situação foi dada por empréstimo de Deus. A prova da riqueza é considerada, na nossa condição de espíritos ainda bem imperfeitos, uma das provas mais difíceis. Vamos ver a pergunta seguinte de Allan Kardec, que se refere a isso. 816. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. Nota de Allan Kardec. A posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria, porque quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir, maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse, abre aspas, em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Fecha aspas. Nesse ponto, Kardec nos remete ao item 266, que está no livro 2º, capítulo 6, Vida Espírita, onde Kardec pergunta, não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? E a resposta, para vós sim, para o espírito não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão e a sua maneira de pensar é diferente. Então vejam nesse ponto como é interessante o quanto estar mergulhado no corpo físico tira de nós a lucidez de espírito e muitas vezes nos deixamos envolver pelas ilusões materiais. Então estejamos atentos a isso também. Agora vamos ao item 6, igualdade dos direitos do homem e da mulher. Pergunta 817 de Allan Kardec. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Vejam a resposta da espiritualidade superior. Então, a ambos, na condição de homem ou de mulher, para o espírito é dado a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. Então, cabe ao espírito, não importando o gênero, o uso do livre-arbítrio e, consequentemente, da inteligência para o bem ou para o mal. Pergunta 818. De onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela, uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é o direito. Esse ponto também é bem interessante e Deus é muito sábio na sua criação. Por isso, para o espírito que tem lucidez, pouco importa para ele nascer no gênero feminino ou masculino. Ele quer
a experiência para poder progredir. Mas nós todos que não temos lucidez e ainda temos uma condição moral bem inferior, causamos todas essas desigualdades, sempre o forte dominando o fraco, como a nos mostrar que há pouco saímos do reino animal e que estamos ainda no começo da carreira na humanidade, né? Para atingirmos ali as condições esperadas por Deus. Pergunta 819. Com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Para lhe assinalar funções particulares. O homem se destina aos trabalhos rudes por ser mais forte, a mulher aos trabalhos suaves, e ambos a se ajudarem mutuamente nas provas de uma vida cheia de amarguras. 820. A debilidade física da mulher não a coloca naturalmente na dependência do homem? Deus deu a força a uns para proteger o fraco e não para o escravizar. Nota de Allan Kardec. Deus apropriou a organização de cada ser às funções que ele deve desempenhar. Se deu menor força física à mulher, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções materiais e a debilidade dos seres confiados aos seus cuidados. Então vejam, para nossa reflexão aqui, Deus é sábio. Existe uma lei divina o qual nós ainda não compreendemos e não aceitamos as condições as quais nos são dadas para nossa experiência e evolução como espíritos. Ficamos ainda muito ligados à matéria, nos prendendo e acorrentando nessas questões de gênero ou nas questões materiais de desigualdades e muitas vezes perdemos a oportunidade, nos revoltamos com as posições e nas condições as quais escolhemos no plano espiritual experienciar. Então vejam, tudo é sábio nas obras de Deus. O espírito que encarna no gênero feminino vai encarnar para passar por provas, os quais deve despertar no espírito os sentimentos que num corpo masculino não despertaria. Nas provas ali do espírito no gênero masculino e as provas do gênero feminino são muito diferentes. Tanto é que quem tem a gestação é o espírito que encarna no gênero feminino. Então vejam bem, de novo, para o espírito que está lúcido, ele quer a experiência, compreende a situação, se resigna diante da prova e busca fazer o seu melhor. Nós ainda estamos muito aquém, muitas vezes, dessas condições e não somos gratos ainda pelas experiências que nos são dadas por Deus e acompanhadas muito zelosamente e com muito carinho pela espiritualidade superior. Nos revoltamos. E aí, Deus, compassivo e misericordioso, vai dando tantas oportunidades quantas necessitarmos para o aprendizado, seja em qual gênero for. 821. As funções a que a mulher foi designada pela natureza têm tanta importância quanto as conferidas ao homem? Sim, e até maior. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. 822. Os homens, sendo iguais perante a lei de Deus, devem sê-lo igualmente perante a lei humana? Este é o primeiro princípio de justiça. Abre aspas. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Fecha aspas. 822-A. De acordo com isso, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher? De direitos, sim. De funções, não. É necessário que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe de fora e a mulher do lar, cada um segundo a sua aptidão. A lei humana, para ser justa,
deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. Os sexos, aliás, só existem na organização física, pois os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferenças entre eles a esse respeito. Por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Item 7. Igualdade perante o túmulo. Pergunta 823 de Allan Kardec. De onde vem o desejo de perpetuar a própria memória nos monumentos fúnebres? Derradeiro ato de orgulho. 823-A. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é, na maioria das vezes, determinada pelos parentes que desejam honrar a memória do falecido, e não por este? Orgulho dos parentes que querem honrar-se a si mesmos. Oh, sim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações, mas por amor próprio, por consideração ao mundo e para exibição de riqueza. Crês que a lembrança de um ser querido seja menos durável no coração do pobre, porque ele só pode colocar uma flor sobre sua tumba? Crês que o mármore salva do esquecimento aquele que foi inútil na terra? 824. Reprovais de maneira absoluta as pompas fúnebres? Não. Quando homenageiam a memória de um homem de bem, são justas e de bom exemplo. Nota de Allan Kardec. A tumba é o lugar de encontro de todos os homens. Nela se findam impiedosamente todas as distinções humanas. É em vão que o rico tenta perpetuar sua memória por meio de faustosos monumentos. O tempo os destruirá, como aos seus próprios corpos. Assim o quer a natureza. A lembrança das suas boas e más ações será menos perecível do que seu túmulo. A pompa dos funerais não o lavará de sua torpeza e não o fará subir sequer um degrau na hierarquia espiritual. Então vejam, finalizamos esse capítulo 9, que fala sobre a lei de igualdade. Igualdade natural, ou seja, Deus fez as suas leis para todos. Nós não compreendemos integralmente ainda, mas fez essas leis e nenhuma ovelha há de se perder, ou seja, nenhum de nós, filhos de Deus, há de dar errado. Podemos nos equivocar muito nessa trajetória que estamos seguindo. Estamos no começo ali das experiências no reino hominal, muito distantes ainda de estarmos próximos ao nosso exemplo maior, que é Jesus, mas estamos a caminho e através das reencarnações vamos compreendendo pouco a pouco essa lei divina, vamos compreendendo e nos conhecendo, desenvolvendo então o livre-arbítrio, compreendendo que toda ação corresponde a uma reação e que somos responsáveis, né? Somos responsáveis pela nossa trajetória. Passamos por provas para o nosso aprendizado e expiações, corrigindo ali, reparando os equívocos nesse processo evolutivo. E Deus é tão maravilhoso, nos ama tanto, que dispõe de espíritos superiores para estarem conosco, nos auxiliando, tanto quando estamos encarnados, que é o espírito protetor ali a nos inspirar durante toda a experiência carnal, tanto quanto quando estamos na erraticidade. Cabe a nós percebermos, né,
compreendermos esta condição que temos de nos ligar através das potências, pois que somos filhos de Deus, do pensamento, do vínculo mental. Em um segundo, podemos nos elevar ou nos rebaixar. A escolha é nossa. Então, que possamos refletir bastante sobre isso, desenvolver também o sentimento de gratidão pelas oportunidades. Se hoje foi o melhor que conseguimos chegar, agradeçamos pelos aprendizados e coloquemos os pés no chão sem salto, descalços ou com um chinelinho bem fino, humildes, elevando sempre os olhos a Deus, reconhecendo a nossa condição inferior e rogando a esse Pai amoroso que nos assista, que nos fortifique, que nos ampare nessa caminhada que vai aos poucos nos distanciar das condições difíceis para nos elevar nas condições superiores. Então vamos lá, ombro a ombro, caminhando, e essa doutrina abençoada há de nos auxiliar. Até o próximo encontro.